O Pare e Pense de hoje está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de verso 10 a 12. O texto diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Estamos diante do paradoxo do cristianismo. É quase incompreensível associar perseguição com felicidade. Mas Jesus termina as bem-aventuranças dizendo que o grau mais elevado da felicidade está ligado à perseguição. Obviamente, não são felizes todos os perseguidos, mas os perseguidos por causa da justiça. A nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Thomas Watson diz que a cruz vem antes da coroa. O sofrimento, ele precede a glória. Lembra de Atos capítulo 14, verso 22, que diz que importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações. Agora pense, você é um cristão, o mundo te odeia, como odiou a Cristo. E se o mundo nos odeia, lembre-se que primeiro odiou a mim. O próprio Jesus disse isso. Qual é a natureza dessa perseguição? O mundo ataca a sua vida e sua honra. O mundo fere-os com as armas e com a língua. Procuram destruir a sua vida e também a sua reputação. A conduta íntegra gera perseguições, porque os iníquos não suportam contemplar a justiça. Aqueles que odiavam Jesus com mais intensidade eram os fariseus. Eles nutriam a falsa aparência da justiça. O pecado deles consistia de hipocrisia, porque embora simulassem retidão, eram iníquos. Sob esse disfarce de justiça, eles crucificaram o Filho da glória. Nada expõe a farsa com mais rapidez do que a realidade. Quando a verdadeira justiça apareceu na pessoa de Jesus, a falsa justiça dos fariseus foi exposta. Ao longo dos séculos, a igreja tem sofrido perseguição. Os crentes foram perseguidos em todos os lugares, em todos os tempos. Paulo dizia: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Depois de ser apedrejado em Listra, Paulo encorajou os novos crentes dizendo: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Paulo, quando escreve aos Filipenses, disse: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Os cristãos primitivos foram duramente perseguidos, tanto pelos judeus como pelos gentios. O cristão é atacado não apenas pela oposição e pela espada do mundo, mas também pela língua dos ímpios. A língua é como fogo e como veneno. Ela mata. Ela é uma espada desembainhada. Você pode matar uma pessoa tirando-lhe a vida ou destruindo-lhe o nome. O cristão é abençoado por Deus e amaldiçoado pelo mundo. Os cristãos são salvos da maledicência. É a inimizade da serpente contra a semente sagrada. A língua é fogo e veneno. Ela tem uma capacidade avassaladora para destruir. É como uma fagulha numa floresta provocada pela destruição total. Ela é como um veneno que mata rapidamente. Mas então, quem são os perseguidos? São todos aqueles descritos em todos os vídeos que nós assistimos aqui no Sermão da Montanha. São os humildes, são os que choram, são os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. Os apóstolos de Cristo, eles foram perseguidos de forma implacável. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter morte lenta. Pedro ficou preso 9 meses e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Tiago foi passado ao fio da espada por ordem de Herodes. Mateus, Bartolomeu e Tomé, eles foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Patmos. Os apóstolos
eram considerados o lixo do mundo, a escória de todos. Mas os seus nomes estavam escritos no livro da vida. E como devemos enfrentar essa perseguição? Com profunda alegria. Não devemos buscar a vingança como um incrédulo, e nem ficar de mau humor como uma criança embirrada e lambendo a nossa própria ferida, cheios de autopiedade. E muito menos negar a dor como os estoicos, ou muito menos gostar de sofrer como os masoquistas. As palavras usadas por Jesus descrevem uma alegria intensa, maiúscula, superlativa e absoluta. A palavra exultai, agalichiate, significa saltar, pular, gritar de alegria. Isso me lembra as palavras do apóstolo Paulo ao dizer: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para nós. Quem está escrevendo esta carta era o homem que estava de mãos atadas, sofrendo as mais amargas privações, o calabouço romano, esperando a morte chegar. Mas esse mesmo homem nos ensina sobre ter uma vida abdicada, uma vida em Deus. As provações são necessárias para nós. As águas profundas não são mais necessárias para levar um navio ao porto do que as grandes aflições o são, para transportar o navio de nossa alma ao porto da felicidade. Os ventos fortes, os trovões são assustadores, mas necessários para limpar o ar. Então, as palavras de Tiago 1,12 nos trazem consolo. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Esse foi o Pare e Pense de hoje. Que Deus te abençoe.